Os Cânticos dos Degraus, por Stephen Kang. Capítulo 14. A vida do corpo, uma bênção. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. No salmo anterior, vimos como alguém que é tocado pelo amor de Deus e que, portanto, ama a Deus, expressa esse amor para com ele. Essa pessoa prepara para Deus uma morada. O que significa, portanto, ser tocado pelo amor de Deus? Qual o significado do amor a Deus? Bem, decididamente não é estar simplesmente ardendo emocionalmente por Deus, pois o amor de Deus é mais profundo, bem mais profundo que a nossa emoção. Amando a Deus, Davi compreendeu o coração de Deus e tomou a satisfação de Deus como sua satisfação. Ofereceu-se sem reservas e dispôs-se, mesmo às custas de seu próprio sossego, a buscar a satisfação de Deus. Uma alma que se expressa diante de Deus dessa forma é, sem sombra de dúvida, alguém que verdadeiramente ama a Deus. Essa é, de fato, a lição que aprendemos juntos ao estudar o salmo anterior. No presente salmo, avançamos ainda mais um passo ou degrau. Se o Salmo 132 fala do amor a Deus, o 133 fala do amor aos irmãos. A primeira epístola de João vai mostrar-nos como devemos amar nossos irmãos se realmente amamos Deus, nosso Pai. Esse mandamento, escreve o apóstolo, foi dado pelo Senhor Jesus, ou seja, que todo aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Assim lemos em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Essa sequência de pensamento é algo muito natural. O amor aos irmãos não é mais que uma continuação do amor de Deus, ou do amor para com Deus. Se alguém ama ao Pai, invariavelmente amará seus filhos. Se uma pessoa está tão interessada nos negócios de Deus, que se dispõe a sacrificar a si mesma a fim de satisfazer ao Senhor, ela certamente se interessará pelas necessidades de seus irmãos e procurará aperfeiçoar aquele irmão através do alto sacrifício. No Salmo 132, vemos como Davi prepara um lugar de repouso para que o Deus a quem ele ama possa encontrar descanso em um lar na terra. No Salmo 133, vemos como os irmãos na casa de Deus vivem juntos em unidade. Se Deus não pode encontrar descanso entre os homens, como podemos nós ter descanso e paz? Mas se Deus desfruta de descanso entre seu povo, a consequência será que o povo de Deus encontrará descanso entre si. Assim, amar a Deus é o centro, enquanto amar aos irmãos é a circunferência. Portanto, o que acontece no centro, no Salmo 132, logo virá a acontecer na circunferência, no Salmo 133. Essa é a sequência natural. Como podemos amar uns aos outros? Como podemos viver em unidade? O segredo está no amor a Deus. Sendo constrangidos pelo amor de Cristo a amar nosso Deus, iremos naturalmente amar aos irmãos. Assim, a unidade com Deus em amor é o segredo, enquanto que a unidade entre os irmãos em amor é o segredo que se torna público. Podemos, portanto, dizer que o Salmo 133 é um passo além do Salmo 132. Este salmo tem o título de Cântico de Degraus de Davi. É um cântico de Davi. Muito do que Davi em sua própria casa experimentara
era de caráter bastante oposto ao sentimento refletido nesse salmo. Imagino que quando Davi começou a escrever esse cântico, muitos sentimentos lhe vieram ao coração, pois sabemos que na casa de seu pai os irmãos não estavam em harmonia. Naquela casa havia 8 filhos, mas eles não conseguiam de modo algum viver em unidade. Embora Davi tenha sido ungido como rei pelo Senhor, foi desprezado por seus irmãos, simplesmente porque eles não podiam acostumar-se a esse fato. Quando ele foi enviado por seu pai ao campo de batalha para ver como estavam seus irmãos, Davi foi injustamente acusado por seu irmão mais velho, Eliabe, o qual irado lhe disse: Bem conheço tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Assim lemos em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Seus irmãos não podiam aceitar o fato de Deus ter escolhido Davi e então o invejavam. Vejamos a própria casa de Davi. Ele teve muitos filhos e filhas. No entanto, eles também não conseguiam viver em paz e unidade. Lutavam um contra o outro. A amargura entre Absalão e Amnon, que nunca se entenderam, terminou com o primeiro matando o segundo. Salomão e Adonias também lutavam um contra o outro. Ambos queriam suceder seu pai no trono. Não havia paz entre eles, porque procuravam, por uma ou outra razão, derrubar um ao outro. Dessa forma, os irmãos não viviam em unidade, mesmo na casa de Davi. Que estranho! No mundo em que vivemos, os irmãos na carne dificilmente vivem em paz e unidade. É extremamente raro encontrar uma cena tão feliz entre aqueles que são irmãos segundo a carne e sangue. Que trágico! Parentes, segundo a carne, deveriam amar uns aos outros e viver juntos em unidade. Mas quão frequentemente encontramos famílias em que os irmãos têm ciúmes uns dos outros e por isso não podem viver em paz. A casa de Jacó pode ser um outro exemplo. Jacó teve 12 filhos. Os 10 filhos mais velhos, embora estivessem sempre brigando entre si, concordaram em vender seu irmão mais novo, José, aos mercadores midianitas. Mesmo o Senhor Jesus foi confrontado com a hostilidade de seus irmãos enquanto estava na terra, porque seus irmãos, segundo a carne, não o entendiam nem criam nele. Vez por outra zombavam dele. É evidente que mais tarde essa sua atitude foi corrigida pelo Espírito. Os irmãos deveriam amar-se verdadeiramente e viver juntos em harmonia, mas quão frequentemente isso não acontece. É algo realmente lamentável. Provavelmente, devido à sua triste e amarga experiência, Davi desejou mais do que ninguém essa unidade que vem do Espírito. Ele vivenciou essas ocasiões felizes vendo Israel junto como um só, fazendo subir a arca de Sião, ou vendo Israel como um só, trazendo suas ofertas para a construção do templo. Além disso, Davi também observou como todos os homens adultos das 12 tribos se juntavam 3 vezes ao ano em Jerusalém e celebravam as festas de acordo com a palavra de Deus. Eles se juntavam e viviam em harmonia, louvavam a Deus e repartiam os sacrifícios que ofereciam, e eram grandemente enriquecidos através da comunhão. Estavam juntos por algum tempo e desfrutavam de cada momento. Que cena linda de se contemplar, que pacífico e harmonioso. Davi foi profundamente tocado por esses eventos, e assim, talvez, sob a pressão, essas duas cenas contrastantes de que fora testemunha, Davi foi movido pelo Espírito do Senhor a compor este breve, mas tão amável cântico. O Salmo 133, consequentemente, celebra e descreve o abençoado evento do povo de Israel vivendo em Jerusalém em unidade. Embora os israelitas vivessem em unidade em Jerusalém 3 vezes ao ano, os dias que passavam juntos, no entanto, não eram muitos.
Depois de uma determinada festa ou celebração, de poucos dias de duração, eles novamente se retiravam, cada um para seu próprio lugar. Muitas coisas desagradáveis aconteceriam mais tarde entre eles. Uma tribo lutaria contra outra, e 10 de suas tribos pelejariam contra outras 2. Seu viver juntos em unidade era extremamente efêmero, estava muito longe de ser permanente. Mesmo assim, veremos aqui que Davi tornou-se um profeta, porque enquanto compunha este cântico, Davi viu, através do espírito de profecia que lhe fora concedido, um que era maior do que ele, o qual um dia sentaria em seu trono. Quando este, maior que Davi, viesse, ou seja, quando o Senhor viesse, um fenômeno único apareceria na terra. Todos os que fossem redimidos por ele e pertencessem a ele iriam realmente viver essa vida corporativa, a vida do corpo. Assim, esse salmo é também profético. Ele prevê um dia quando Deus obterá um corpo para seu Filho, Jesus Cristo. E neste corpo, todos os membros viverão em unidade e cuidarão uns dos outros, em amor, para que o nome de Deus possa ser glorificado. À medida que se aproximava o dia de sua partida da terra, nosso Senhor orou fervorosamente por aqueles a quem ele amava. Foi a oração suprema de sua vida, e nela não havia senão um pedido ao Pai. Ela expressa a razão primeira pela qual viera a esta terra. João 17, versículo 11 e 21. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade, como a vemos nessa oração, é o desejo do Senhor. Que tipo de unidade é essa? Certamente não é algo exterior, mas interior. Não é superficial, mas uma unidade genuína. O que o nosso Senhor deseja de todos nós, que a Ele pertencemos, é que sejamos um, exatamente como Ele e o Pai, um só. A unidade do Pai e do Filho não é algo externo, é interno, é no Espírito. Somente uma unidade dessa natureza é a perfeita unidade. Somente este tipo de união é de fato perfeita união. Devemos agradecer de todo o coração ao nosso Deus por nos dar a sua glória para que todos possamos ser um. Mas o que é essa glória? Essa glória não nos fala de sua vida. A vida de nosso Senhor é gloriosa, onde há morte e há vergonha. É por isso que as pessoas usam de todo o artifício para esconder essa vergonha. Por que motivo vestimos os mortos? Por que são erigidos tão magníficos túmulos? São tentativas de cobrir a vergonha, porque a morte é vergonhosa. Mas e a vida? A vida é gloriosa. Onde há vida, há glória. Ó amados, a glória do nosso Senhor está em sua própria vida. Ele dá sua vida a nós. Ele se dá a si mesmo por nós. Ele está em nós e nós estamos nele. E tal união é verdadeira unidade, pois o Senhor está em você e o Senhor está em mim. A glória está em mim tanto quanto está em você, e a glória dessa vida nos uniu em Cristo. Portanto, não precisamos tentar manufaturar uma unidade exterior, porque a glória da vida já reside em nós, e essa unidade é uma só. Mas, uma vez que possuímos essa vida de unidade, precisamos agora expressá-la de uma forma prática. O pensamento do Senhor nunca é que possuamos essa unidade internamente, em espírito, sem que haja alguma manifestação externa. Se não há expressão, como pode haver testemunho? Vamos lembrar o que nosso Senhor orou em João, capítulo 17,
nos versículos 22 e 23. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. A razão pela qual o Senhor nos dá sua glória, sua vida e um só Espírito, é para que, através dessa única vida e Espírito, possamos testificar ao mundo que somos genuinamente diferentes. O que é infinitamente raro nos relacionamentos naturais é algo absolutamente imprescindível no relacionamento espiritual. O mundo é cheio de lutas e discórdias, mas os filhos de Deus podem manifestar uma grandiosa harmonia. O mundo tem sido caracterizado pela conduta antifraternal. No entanto, os irmãos de Nosso Senhor podem apresentar o mais alto grau de bondade fraternal. E qual é o efeito disso? O mundo é compelido a reconhecer essa manifestação da vida única de Deus na terra, porque com o homem natural tal unidade é impossível. E assim, eles são movidos a arrepender-se e receber Jesus como seu Salvador. Esse é o testemunho da unidade. Na igreja primitiva, 120 crentes se juntaram num só propósito em oração. Posteriormente, no dia de Pentecostes, o Santo Espírito desceu e batizou-os num só corpo. Depois disso, o Senhor acrescentou muitos a esse grupo. Somente naquele primeiro dia, 3.000 foram salvos. E o que nos informa o livro de Atos? Aqueles que creram estavam juntos e tinham um espírito de unidade neles. Eles também se reuniam sem discriminação, mantendo com um só coração o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. O Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Mais tarde, outros 5.000 foram salvos depois de Deus ter operado um milagre através de Pedro e João. Meditemos nesse fato apenas um momento. Naquele período, devia haver cerca de 10.000 crentes na igreja em Jerusalém. Mas o que a Bíblia nos diz sobre eles? Atos, capítulo 4, versículo 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. O que eles estavam fazendo? Estavam vivendo juntos em unidade, e essa expressão de unidade os capacitou a dar um forte testemunho em Jerusalém. Vejamos a exortação de Paulo a seus irmãos na fé, os crentes da igreja em Corinto, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 13. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Paulo pediu a eles que, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos falassem a mesma coisa e concordassem de coração. Em sua carta à igreja de Éfeso, Paulo é novamente encontrado rogando aos irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 1 até o 3. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo disse quase a mesma coisa em sua carta à igreja em Filipos. Ele encorajou aos filipenses a completar sua alegria, de modo que penseis a mesma coisa,
tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 2. A vontade de Deus é que possamos ser um. Ele deseja que vivamos juntos em unidade. A unidade é o espírito interior, o viver em harmonia é a expressão externa. Uma vez que somos um em vida, devemos ser um na expressão dessa vida. Devemos viver juntos em unidade. A unidade do Espírito que é expressa através do 7:1 de Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Um corpo, um Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Nos foi dada para que possamos viver como tal. Se saímos dessa unidade do Espírito, certamente sairemos da unidade do viver juntos em amor. Se guardarmos a unidade do Espírito, logo descobriremos que estamos vivendo realmente no corpo. Uma vida do corpo será manifestada, uma vida não de uniformidade, mas de unidade. Uma vida com todos os membros funcionando coordenadamente, a autoedificação em amor. Essa concretização da vida do corpo é uma das características do terceiro estágio de nossa experiência cristã. Durante o segundo estágio, é possível que de fato recebamos visão acerca da igreja. Podemos até mesmo ser usados pelo Senhor para cooperar na edificação da igreja. Mas somente no terceiro estágio é que vamos entrar na realidade da vida como membros do corpo de Cristo. A vida natural, essa nossa vida do eu, deve ser primeiramente tratada antes que a vida corporativa, a vida no corpo de Cristo, possa ser concretizada. Há muitos que são do Senhor que realmente experimentaram a realidade do corpo em vida. Assim, a ênfase desse salmo não está numa doutrina, mas numa experiência. Ele não trata daquela unidade interior que Deus já nos deu, mas enfatiza o testemunho externo de vida. Não deveríamos apenas cantar sobre unidade. Precisamos, além disso, viver essa unidade. Esse é o desejo genuíno de Deus para aqueles que são seus. Esse precioso e pequeno cântico de Davi começa com a expressão ó. Sabemos que sempre que uma palavra como essa é empregada na Bíblia, significa que a sentença que a segue é algo digno de nossa atenção. Algo que não deve de modo algum passar desapercebido. O salmista deseja que apreciemos uma cena rara, um evento que muito raramente é visto sobre a terra. Trata-se da descrição de um retrato, dos irmãos vivendo em unidade. E assim o salmista exclama em alta voz: "Oh, como isso é bom e agradável!" No entanto, o salmista não faz qualquer tentativa de quantificar, de descrever quão bom e quão agradável, pois trata-se de algo indescritível. Ele pode apenas dizer: como é bom, como é agradável. Ao não poder descrever, o salmista faz a mais alta forma de descrição. Não é apenas indescritível, é, além disso, algo que precisa ser experimentado para que se possa conhecer de modo pleno o quanto é bom e o quanto é agradável. Ele mostrou-nos quão bom e agradável é, de fato, viverem juntos os irmãos. O que Deus julga ser bom em sua palavra pode não ser o que nós normalmente consideramos bom. E da mesma forma, o que nós consideramos bom pode não ser reconhecido assim pelo Senhor. Quais são as coisas que Deus considera boas? Tudo o que satisfaz seu coração e cumpre seu propósito. Tudo o que vem dele é sua obra, retorna a ele e o glorifica. É algo bom aos olhos de Deus. Tais coisas ultrapassam até mesmo aquelas que Deus, por ocasião da velha criação, havia dito que eram boas a seus olhos. No princípio, quando Deus criou todas as coisas,
O que foi que disse depois de seu primeiro dia de trabalho? Deus disse que era bom. Ele não declarou ser bom no segundo dia. Ele disse isso novamente no terceiro, quarto e quinto dias. Ele viu que era muito bom no sexto dia. Finalmente, no sétimo dia, descansou. Enquanto revisava sua criação, via que era boa. Por quê? Porque a criou com um propósito, e tudo que realizava esse propósito satisfazia seu coração, e era considerado bom. Reconheçamos, no entanto, que este bom ainda era apenas uma esperança, nada mais. Depois que Deus criou os céus e a terra e o homem, ele esperava que o homem cumprisse sua vontade. Ele viu que isso era bom. Ali estava a antecipação do futuro, a possibilidade da satisfação do coração de Deus. Infelizmente, esse bom logo foi desperdiçado. O bom degenerou-se em mal, muito mal, diga-se de passagem. Deus não podia mais declarar bom, mas reconhecer que era corrupto, corrupto além da possibilidade de salvação. Mas, glória a Deus, pois apesar de tão irreparável corrupção, ele não desfaleceu nem desistiu. Deus começou a trabalhar novamente. O Espírito de Deus trabalha exatamente nessa carne tão corrupta como a nossa. Ele nos recria em Cristo para que possamos ser uma nova criação. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E agora, quando Deus vê sua nova criação em Cristo, ele exclama: como é boa! Mas isso é muito mais do que uma expectativa. É a realização. Já não é mais um bom antecipado, tornou-se um bom realizado. Consequentemente, o bom da nova criação ultrapassa o da velha criação. O que significa agradável? Agradável compreende não apenas o sentimento de conforto aliviante e alegria. É também impregnado em hebraico para dar o sentido de uma música harmoniosa, como as executadas por orquestras sinfônicas. Muitos e variados instrumentos são colocados juntos, alguns com timbre alto, outros com timbre baixo, alguns cujo som é forte, outros fracos. Alguns emitem um som melodioso, outros um ruído surdo, e quando todos eles são tocados sob a batuta do maestro, apresentam um som de perfeita harmonia. É uma composição assim que está implícita no significado da palavra agradável. Suponha que haja um desacordo e alguém, digamos, conceba a ideia de tocar independentemente em seu próprio tom. De uma vez só, aquilo que tornava a música agradável desapareceu. Somente o que é harmonioso produz um verdadeiro sentido de agradável, cheio de paz e de satisfação. Veja em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 23 e 26. Também no Salmo 81, verso 2. E em Cantares, capítulo 1, versículo 16. E no capítulo 7, versículo 6. Passagens onde a palavra agradável é empregada, transmitindo o sentido de harmonia em uníssono. A mesma palavra é usada em hebraico para o sentimento agradável inspirado pela visão de um campo de trigo, como em Isaías, capítulo 32, versículo 2, ou pela doçura do mel, como em Provérbios, capítulo 16, versículo 24. Harmonioso, abundante, doce. Além disso, deve ser notado que o primeiro exemplo onde as palavras bom e agradável foram usadas juntas no mesmo versículo das Escrituras está na descrição dada ao Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, versículo 8 ao 9. Mas a cena diante de nós é infinitamente mais bela do que o primeiro jardim de Deus. Amados, o que é tão bom e agradável de se ver, de se contemplar, que traz satisfação ao coração de Deus?
Oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É isso, irmãos em união. Irmãos vivendo em união é aos olhos daquele que os vê. Como uma sinfonia, uma apresentação artística, um deleite. Quem são esses irmãos? Aqueles que possuem a vida de Cristo, que são nascidos de novo de Deus, o Pai. Aqueles que têm o mesmo Espírito Santo habitando neles. Esses são os irmãos. Como Deus deseja que nós, irmãos, vivamos na terra. Deseja que vivamos em unidade. A palavra viver dá uma conotação muito mais profunda do que simplesmente reunir-nos no dia do Senhor, cantar, louvar e ouvir a palavra, e então dizer adeus uns aos outros. Todos são corteses, amigáveis e educados, embora interiormente talvez sejam distantes e frios. Todos colocam as melhores roupas aos domingos, mas escondem toda a sua corrupção. Como o tempo é curto, o contato é casual, limita-se apenas a um relacionamento externo, apertos de mãos e sorrisos. Todos retornam para casa em paz. Será que isso pode significar viver juntos? Certamente não, pois nesse caso não há comunhão, nem expressão de vida, nem uma beleza, nem harmonia. Ao invés disso, é algo morto e é social em sua natureza. Não há qualidade distintiva nela, pois tal situação pode ocorrer em todo o lugar na esfera das relações naturais. Não pode trazer qualquer honra ou glória a Deus. Qual é então o significado da expressão irmãos vivendo juntos em unidade? De acordo com as Escrituras, viver significa residir permanentemente. Como vivem juntos, precisam ter um contato caracterizado por uma proximidade e durabilidade. É estar amarrados juntos, vinculados e colocados juntos como um, debaixo do mesmo teto. Nós geralmente dizemos que a familiaridade gera desrespeito. Numa situação em que estamos tão próximos, nossa tendência é tornar-nos descuidados. Começamos a ver as faltas uns dos outros, ousamos atacar os outros. Nossa carne fica exposta. A parede da presunção e da pretensão e as máscaras caem. E assim se torna fácil o aparecimento de contendas. A aplicação espiritual, portanto, pode ser facilmente vista. Que nós, como os remidos do Senhor, tendo uma só vida e um só espírito, devemos viver harmoniosamente, tendo comunhão constante e frequentemente encorajando uns aos outros. O Senhor nos deu a unidade do Espírito, pela qual somos capazes de viver em um acordo, sendo temperados juntos como membros de um só corpo, tendo a mesma mente, a mesma opinião, um mesmo critério, o mesmo propósito, tendo um só coração e alma, sendo um em afeição e amor, e um em trabalho e labuta. A beleza de tudo isso é que todas essas consequências naturais da vida vivida na carne podem ser vencidas. Exatamente porque a vida da carne, o eu, foi tratado. Em seu lugar, o Espírito governa, e o Espírito é um, o Espírito de amor, e o amor cobre uma multidão de pecados e imperfeições. Agora será o amor que governará nossas ações. Além disso, há também coordenação e serviço mútuo. Quanto mais juntos estão os irmãos, mais profunda será a unidade no espírito. Eles tornam-se mais semelhantes uns aos outros à medida que cada um está se tornando mais semelhante a Cristo. Esse é o obrar de Deus, e isso lhe traz glória. Isso será um testemunho de Deus, porque o mundo reconhecerá que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Pois de que outra forma essa unidade pode ser explicada? Ai, irmãos, onde os filhos de Deus vivem uma unidade assim, quão bom e agradável é seu testemunho. Mas é exatamente neste ponto que reside o problema.
Somos bem capazes de guardar a paz e manter uma aparência de unidade se nossas reuniões são ocasionais e nossos contatos casuais. Se, em resumo, não há conflito de interesse e não há chance de contrariarmos uns aos outros. Mas se para adorar e servir a Deus, somos de fato colocados juntos em estreita proximidade e como uma família e um só corpo, começamos a encorajar e ajudar uns aos outros. Então, irmãos, observaremos que muitos problemas começarão a surgir entre nós. Estando tão próximos e envolvidos uns com os outros, não poderemos evitar que comecem a surgir contrariedades entre nós. Começaremos a expor nossas diferentes opiniões e imediatamente as dificuldades serão abundantes. Admitimos que não é fácil para nenhum de nós viver juntos em unidade com outros, tornando-nos harmoniosos como uma orquestra sinfônica, onde os variados instrumentos musicais fundem-se em uma perfeita mistura de sons. Algumas vezes, durante uma refeição, eu passei por uma experiência que talvez seja familiar para vocês. Algum de vocês, inadvertidamente, já mordeu a língua ou a parte interna da boca enquanto estava tentando comer rapidamente? Como é doloroso na hora! Mas por que ocorreu tal incidente? Porque meus dentes, minha língua e a parte interna de minha boca vivem perto demais. Então, se eu me descuido, surgem dificuldades. Mas graças a Deus minha língua nunca tenta contra-atacar violentamente meus dentes, por ter sido tão maltratada. Ela nunca decide me abandonar. Se fizesse isso, eu me tornaria mudo. Aqui podemos aprender algo. Como é maravilhoso que Deus colocou dentro de nós uma vida linda, uma vida harmoniosa, esse espírito de unidade. Quão igualmente maravilhoso para Ele também é, através de diversas circunstâncias, colocar-nos juntos, para que possamos ser quebrados e refeitos em um só, e assim o sirvamos de maneira harmoniosa. Naturalmente, haverá vezes em que discordaremos e irritaremos um ao outro. No entanto, glória a Deus, a vida que Ele nos deu vence todos esses elementos discordantes. Ainda que muitas vezes possa haver alterações e perturbações exteriormente, dentro de nós há uma vida que transcende a tudo isso. Sem dúvida precisamos aceitar a obra da cruz, pois se nosso eu permanecer intacto, os irmãos não podem viver em unidade. Os homens são divididos por causa de sua vida egocêntrica. Sempre que nosso eu toma a dianteira, toda vez que o eu torna-se a fonte de onde procede nossa vida, é exatamente nesse momento que não estamos vivendo em unidade com nossos irmãos. Amados, dois eus nunca podem harmonizar-se. No reino do eu, nunca pode haver unidade. Agradeçamos a Deus por pertencermos a Ele e estarmos dispostos a aceitar a cruz. Sempre que irrito meu irmão, duas coisas acontecem. Por um lado, a vida do Senhor em mim vai levar-me a ver como o amor e a unidade do Senhor transcendem a todas as coisas, enquanto que, por outro lado, sou constrangido a aceitar a cruz. Paulo nos exorta em Efésios capítulo 4 a ter uma vida digna da vocação a que fomos chamados. Como? O primeiro ingrediente é com toda a humildade. Não há nenhum outro lugar onde a humildade nos seja requerida de modo mais rigoroso do que na igreja. O espírito que prevalece na sociedade é o da autoimportância. Todo mundo é o número 1. Ninguém se submete ao outro. Esta autoimportância, na verdade, é efetiva na sociedade, mas é uma das grandes dificuldades na igreja. Para os irmãos viverem em unidade, o primeiro requisito é humildade. O que é humildade? Humildade significa desprendimento, autoabnegação. Quão extremamente ansiosas estão as pessoas hoje em dia para salvar sua vida. No entanto, irmãos, precisamos aprender a ser desprendidos, nunca defendendo a nós mesmos,
jamais justificando a nós mesmos e nunca lutando para obter coisas para nós mesmos. O segundo ingrediente necessário para viver em unidade é a mansidão. Uma pessoa humilde é mansa. Ela nunca ferirá outros nem oprimirá as pessoas. Ela não insistirá em pôr em prática sua opinião, nem compelirá outros a fazê-lo. E o terceiro ingrediente é paciência. Suportar uns aos outros em amor. Nossa ação para com as pessoas é em mansidão, e nossa reação em relação a elas é de paciência. No entanto, quão frequentemente raciocinamos assim? Já que ele me tratou desta ou daquela maneira, preciso retribuir de alguma forma. Não é assim que deve ser, irmãos. Se nós somos tratados com violenta opressão, devemos reagir com paciência, suportando-nos uns aos outros em amor. Para os irmãos viverem na igreja em harmonia, é importante suportar-vos uns aos outros em amor, mantendo a unidade do espírito no vínculo da paz. Será que nós já percebemos quão forte é esta demanda? Ela demanda que esse nosso eu seja quebrado, pois sem que isso ocorra, os irmãos não poderão viver em unidade. Quais são as maravilhosas consequências dos irmãos viverem em unidade? Davi apresenta duas figuras para descrever tal unidade e suas bênçãos. Primeiro, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos. Todos sabemos que no Antigo Testamento Deus ordenou a Israel que preparasse o santo óleo da unção, do qual se lê em Êxodo capítulo 30, versículo 22 ao 25. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra 550 siclos, e de canela aromática a metade, a saber, 550 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 rim. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Como podemos ver, as especiarias que faziam parte desse óleo da unção eram das mais finas e, portanto, muito caras. Cada vez que este óleo era misturado, o manufaturavam numa quantidade enorme, nunca em pequenas quantidades. Os historiadores contam que cerca de 21 quilos de ingredientes sólidos eram misturados com 5 quartos de óleo. Ao usá-lo, algumas vezes eles o aspergiam com o dedo, outras vezes era apenas levemente aplicado. Mas quando usado na unção de um sumo sacerdote, era tão profusamente aplicado que quando era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, a quantidade era tanta que escorria para sua barba e seu peito, e mesmo até a orla das suas vestes. Você pode talvez perguntar, por que tal desperdício? Pode parecer a alguém que isso seja não apenas um desperdício do óleo, mas também das vestes sacerdotais. No entanto, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, e seus caminhos mais altos que os nossos. Você não lembra como, mesmo depois do tabernáculo e todas as coisas dentro dele terem sido postas em ordem, e depois dos sacerdotes terem sido escolhidos, tudo ainda permanecia morto até que fossem ungidos, tanto os utensílios como os sacerdotes? Quando finalmente recebem a unção, todo o tabernáculo instantaneamente ganha vida. E todos os trabalhos sob a unção se tornam vivos para a satisfação do coração de Deus. Temos o relato de Arão sendo ungido como sumo sacerdote. Primeiramente, ele foi vestido com as vestes do sumo sacerdote e, em seguida, ungido com óleo. Veja em Êxodo capítulo 29, versículos 5 ao 7, também no capítulo 40, verso 13,
e em Levítico capítulo 8, verso 12. O uso mais abundante do óleo santo é sobre Arão. O tabernáculo e todos os seus utensílios são ungidos com óleo, sendo aspergido, mas apenas sobre a cabeça de Arão o óleo é derramado em abundância. Não há registros acerca de qualquer sacerdote subordinado sendo ungido dessa forma. Portanto, podemos ter absoluta certeza que cada vez que um sumo sacerdote era designado para suceder aquele que o antecedera, ele seria conduzido ao ofício sumo sacerdotal da mesma forma. Sabemos que depois do cativeiro não mais houve este tipo de unção, porque a arte de fazer este óleo santo fora perdida. E esse fato serve apenas para exaltar ainda mais o relacionamento singular entre o óleo e Arão. Portanto, este óleo é muito precioso, não apenas pelo alto preço de seus ingredientes exóticos, mas também por causa do seu uso exclusivo. Arão, é claro, é um tipo de Cristo, como sumo sacerdote, embora Cristo fosse de uma ordem superior, do qual lemos em Hebreus capítulo 7, o óleo de alegria é derramado sobre sua cabeça, que lemos no Salmo 45, versículo 7. É verdade que na hora de seu batismo, nosso Senhor foi ungido com o Santo Espírito, mas essa unção tinha como propósito seu ministério sobre a terra. Em sua ascensão, no entanto, o Senhor Jesus foi ungido pelo Pai com o Espírito Santo da promessa para seu ministério no céu como o grande sumo sacerdote. Cristo, cujo nome significa o ungido, foi ungido para ser nosso sumo sacerdote, e hoje serve no verdadeiro santuário e no verdadeiro tabernáculo. Quando Deus derramou o óleo do Espírito Santo sobre o Senhor que havia ascendido, o Espírito fluiu e, escorrendo sobre sua barba, desceu até mais abaixo para seu corpo. Vemos aqui a cabeça e o corpo unidos em uma só unção. Na ascensão de Cristo, o Pai o ungiu com o Santo Espírito, o qual desceu para sua barba. Creio que a experiência do dia de Pentecostes responde a esse derramar sobre a barba que vemos no Salmo 133. Mas o óleo do Espírito Santo continua a escorrer sobre ele e desce até seu corpo. E a unção do Espírito ainda hoje continua sendo derramada, escorrendo. Ele desce até as orlas das suas vestes. Em outras palavras, a unção finalmente alcançará a última parte do corpo de Cristo. Nós hoje somos seu corpo e fomos feitos um só com aquele que é o cabeça. Consequentemente, sendo ele ungido, nós também o somos. Uma unção, um espírito cobre o corpo em sua totalidade. Nós recebemos o derramamento do Espírito Santo porque Cristo recebeu sua unção. Cristo está ungido, então nós também estamos, ungidos para o verdadeiro culto na verdadeira casa de Deus, ungidos para ministrar o sacerdócio sob o grande sumo sacerdote. Antes de sermos ungidos, estávamos adormecidos, mas depois da unção fomos vivificados. Servimos a Deus, servindo uns aos outros. Servimos sob uma só unção. Portanto, servimos coordenadamente. À medida que nós, irmãos, vivemos juntos em unidade, nós somos, portanto, unidos em espírito, e cada um de nós ocupa seu próprio lugar no corpo. O óleo da unção flui livremente e flui sobre todos nós. Todos são energizados pelo Santo Espírito para servir. Amados, vocês estão cheios do Espírito Santo? Receberam o derramamento do Espírito? Foram ungidos com o óleo santo? O fato é que se nós nos submetemos ao cabeça e estamos corretamente integrados ao corpo, se vivemos em unidade com nossos irmãos, certamente o óleo fluirá até nós, da mesma forma que fluirá para os outros através de nós. Mas se você e eu estamos em desacordo um com o outro e não tomamos nosso próprio lugar no corpo,
Então o Espírito Santo está restrito por nós em seu fluir, e a ministração no corpo também está impedida. Mas que ministração rica haverá se os irmãos viverem juntos em unidade. Se todos nós permitirmos que a cruz faça a obra necessária, nós podemos e iremos viver juntos em unidade, e assim o Espírito de Deus fluirá entre nós. Todo irmão e irmã será ungido com o Espírito Santo e servirá com vida. E quão boa e agradável será tal condição! A agradável situação de irmãos vivendo em união também é comparada com o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Monte Hermon, uma das montanhas mais altas de sua região, se localiza no norte da Palestina e alcança a altura de aproximadamente 3.000 metros, medidos a partir de uma plataforma pouco acima do nível do mar. Essa plataforma, escreveu Henry Becker Tristan em 1867, é em sua maior parte um pântano impenetrável de profundidade desconhecida, cujo vapor, sob os raios de um sol quase tropical, está constantemente ascendendo a parte superior da atmosfera durante o dia. O vapor, entrando em contato com as encostas das montanhas cobertas de neve, congela rapidamente e precipita-se à noite em forma de orvalho, o mais copioso que jamais experimentamos. Não é de se admirar, portanto, que a área ao sopé do Monte Hermon seja revestida de pomares e jardins de extraordinária fertilidade no meio de uma terra seca. O orvalho, portanto, é formado pela condensação de vapor. À medida que este ascende, procedente dos vales mais quentes na região mais baixa, para as montanhas mais frias na região mais elevada, onde está o Monte Hermon, o orvalho, depois disso, desce sobre as terras mais baixas e leva consigo a umidade e vida à vegetação. E por causa de seu peso, o orvalho quase se assemelha a uma chuva, à medida que habitualmente cai dos altos do Monte Hermon. Como resultado disso, a vegetação nas regiões mais baixas é muito exuberante. Agora, em relação ao Hermon, os montes de Sião são montanhas incomparavelmente mais baixas e são localizadas no sul. Não sabemos se o vento realmente consegue levar tão longe o orvalho do Hermon. Isso, na verdade, pouco importa, uma vez que é apenas uma metáfora apresentada no Salmo 133. O Hermon, nas Escrituras, representa o céu. Veja, por exemplo, em Cantares, capítulo 4, versículo 8, onde ele representa a posição celestial. Sião, por outro lado, fala do lugar onde Deus reina na terra, que é a igreja. Portanto, o que nesse versículo nos é dito é que o orvalho refrescante da vida celestial descerá abundantemente de onde Deus está para onde está o povo de Deus. Ou seja, ele cairá sobre a igreja, sobre Sião, sobre a igreja de Deus. É o único lugar onde Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Mas a única condição para que a igreja receba essa abundante bênção do céu é a unidade dos irmãos. E se essa condição boa e agradável existe na igreja, então certamente a bênção dos céus cairá e encherá cada irmão e irmã com vida fresca e energia vital. Amados irmãos, como isso é precioso! Se pela graça de Deus e por sua glória podemos viver em unidade, tendo sido unidos por uma vida e agora desejosos de que a cruz trate com nosso eu, todos os ministérios dentro da igreja serão espirituais e celestiais, e a vida da igreja será fresca e transbordante. Que bela visão! E como resultado deve satisfazer o coração de Deus. Se amamos a Deus, precisamos procurar essa experiência. Eu pessoalmente creio que nestes últimos dias, Deus está desejando ardentemente obter um povo para Ele,
o qual viverá em unidade e viverá a vida do corpo. Assim o mundo virá a conhecer Cristo, o cabeça, e também a nós que pertencemos a Deus. Amado Pai Celestial, como te louvamos e agradecemos por nos dares uma vida para compartilhar e um espírito para viver. Nós realmente somos um corpo e membros uns dos outros. Oramos que possamos viver juntos em unidade como tu desejas que vivamos. Que o amor possa prevalecer em nosso meio e que possamos tomar a cruz com alegria. Que possamos experimentar juntos a tua unção e provar a abundância de tua vida no corpo. Que o mundo seja levado a reconhecer quanto este povo se ama, e assim possa saber que tu, ó Pai, enviaste o Filho e que nos amaste como amas ao Filho. A ti seja toda a glória. Pedimos-te em nome de teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.